Fala galera, para quem não me conhece, eu sou Martins e hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal. Se chama Terra Plana Matemática. Neste primeiro episódio eu vou explicar para todos como calcular a curvatura da suposta Terra esférica através do cálculo de Pitágoras e também através de um cálculo exclusivo por uma constante que eu descobri fazendo meus cálculos. Essa constante vai nos permitir calcular a suposta curvatura em apenas 10 segundos ou menos. Fiquem ligados e assistam esse vídeo até o final, pois após esse vídeo qualquer um vai poder provar que a Terra é plana. A pseudociência nos diz que a Terra é uma esfera perfeita, uma esfera achatada nos polos, um geóide, e Neil deGrasse Tyson nos diz que a Terra se parece com uma pera. Bom, é muito fácil desbancarmos todos esses pseudocientistas, e para isso, os terraplanistas têm como obrigação saberem como calcular a tão falada curvatura de uma Terra esférica com um raio de 6.371 km. A partir do momento que os cálculos de curvatura não apresentarem o resultado desejado para a bola giratória, todos terão a certeza de que a Terra é plana. Este foi o objetivo de eu ter adquirido a câmera Nikon P900, pois ela possui o maior zoom original já desenvolvido em câmeras fotográficas e filmadoras. Vou deixar o link da câmera na descrição do vídeo. Ou seja, com um observador munido deste equipamento, na beira da praia e com os cálculos de distância entre ele e o alvo, verá que não existe curvatura, pois os objetos alvos sempre serão capturados pelo zoom da P900. Em breve, trarei diversos testes para vocês, tanto com a câmera, quanto com a câmera mais canhão de laser, que também já adquiri. Vamos aos cálculos. Vamos começar calculando o quanto deve haver de declive de curvatura a uma distância de 1 km. Mas antes, vou desenhar uma representação de um corte em uma esfera, para que eu possa explicar a origem dos cálculos. Esta nossa esfera possui um raio R, e queremos descobrir a queda de curvatura. Então, traçamos uma linha que faz interseção com o local do observador ao nível do mar, que representará o horizonte. Chamaremos o declive de curvatura de C, e a distância entre o observador e o alvo chamaremos de D. Portanto, teremos um triângulo, e usaremos o Teorema de Pitágoras para descobrirmos C. Todos sabemos que o teorema diz e prova que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos substituir as novas letras do nosso desenho na fórmula do teorema. Temos que D ao quadrado mais R ao quadrado é igual a R mais C ao quadrado. Vou ajeitar os fatores do modo que mais convém para mim, mas cada um usa do modo que preferir. Vou trazer a fórmula aqui para cima para desenvolver os cálculos. O raio da suposta Terra esférica é de 6.371 km, e a distância entre o observador e o alvo é de 1 km. Vou jogar estes valores na equação. Então temos que 6.371 mais C ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 6.371 ao quadrado. Para desmembrarmos o lado esquerdo da equação, que está entre parênteses, usaremos a fórmula do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, e teremos 6.371 ao quadrado mais 2 vezes 6.371c mais c ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado mais 6.371 ao quadrado. Temos 40.589.641 mais 12.742c mais c ao quadrado, que é igual a 1 mais 40.589.641. Cortamos os números iguais, de mesmo sinal e lados opostos, e temos que 12.742c mais c ao quadrado é igual a 1. Ajeitamos a equação, passando o 1 para o lado esquerdo e invertemos seu sinal. Então temos que c ao quadrado mais 12.742c menos 1 é igual a 0.
Temos uma equação quadrática e para resolvê-la usaremos os valores a, b e c através da fórmula de Bhaskara. Antes de continuarmos, vou substituir a letra c por x para não criar confusão, mas sabemos que quando encontramos o valor de x, estaremos encontrando o declive causado pela suposta curvatura. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu prefiro calcular o delta separado para facilitar. Sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então temos que delta é igual a 12.742 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1 vezes menos 1. Temos que delta é 162.358.564 mais 4. E chegamos ao valor de delta, que é 162.358.568. Agora, vamos substituir o valor de delta na fórmula de Bhaskara. Usaremos apenas a soma, pois queremos encontrar o valor positivo ao invés de termos que encontrar um valor x' e outro valor x'. Vamos jogar o delta e já substituirmos os valores de b e de a na equação. Temos que x é igual a menos 12.742 mais a raiz quadrada de 162.358.568, tudo sobre 2. X é igual a menos 12.742 mais 12.742,000156961 sobre 2. X é igual a 0,000156961 sobre 2. Portanto, x é igual a 0,000078480555. O que? Quilômetros. O valor do raio estava em quilômetros, a distância até o alvo estava em quilômetros, então temos o resultado em quilômetros. Isso corresponde a 0,078480555 metros ou 7,8480555 centímetros. Então, para uma distância de 1 km entre o observador e o alvo, se a Terra for esférica como a pseudociência nos ensina, teremos que encontrar um declive de curvatura de 7,84 centímetros. Pois bem, agora vem a parte mais legal. Eu realizei estes cálculos para diversas distâncias e acabei descobrindo uma constante que facilitará nossos cálculos através de uma equação com a distância variável. Com os cálculos através do Teorema de Pitágoras passando pela fórmula de Bhaskara, notei que se a Terra fosse esférica, nas distâncias de 1, 2, 3, 4 e 5 km, teríamos que ter os seguintes declives de curvatura. Vocês podem fazer os cálculos que chegarão nestes mesmos valores. Foi quando eu percebi que eu teria possibilidade de desenvolver uma equação simplificada deste cálculo enorme, a partir do momento que notei que os valores resultantes dos cálculos para 2, 3, 4 e 5 km eram divisíveis pelo valor resultante do cálculo para 1 km. Assim, posso afirmar que para cálculos de curvatura ao nível do mar, 7,8480 é um fator constante, pois é o resultado em centímetros para a distância de 1 km. Vou mostrar como cheguei nesta conclusão. Peguei o resultado para a distância de 2 km entre o observador e o alvo e dividi pela constante 7,848. Cheguei em 31,392, que dividido por 7,848 me deu o resultado 4. Depois peguei o resultado para a distância de 3 km, que é 70,632, e dividi pelos mesmos 7,848, encontrando assim o resultado 9. Com isso, eu só precisei encontrar a relação entre o resultado de x e a distância em quilômetros. Para 1 km de distância entre o observador e o alvo, x é 1. Para 2 km, x é 4. E para 3 km, x é 9. Afirmo com isso que x é sempre igual à distância em quilômetros ao quadrado. Reparem que 1 é igual a 1 ao quadrado, que 4, no valor de x, é igual a 2 km ao quadrado, e 9 é igual a 3 km ao quadrado.
Portanto, x é igual a distância ou d ao quadrado. Com essas observações, eu posso determinar a equação simplificada para cálculos de curvatura ao nível do mar. Então sabemos que multiplicando a constante 7,848 pela distância em quilômetros ao quadrado, o resultado será o declínio de curvatura em centímetros. Portanto, temos que C é igual a 7,848 vezes d ao quadrado. Vamos testar a equação? Vamos ao problema. Qual seria a parte encoberta pela curvatura de um navio ou outro objeto a distância de 5 km do observador posicionado ao nível do mar? A equação é C é igual a 7,848 multiplicado pela distância ao quadrado. Então temos 7,848 vezes 5 ao quadrado, que é 7,848 vezes 25, e temos o resultado de 196,20 centímetros. Reparem como o valor é idêntico ao resultado de quando usei os métodos de Pitágoras e Bhaskara. Usamos a constante com apenas 4 casas após a vírgula, por isso a diferença de 0,001 centímetro no resultado. Mas quem quiser usar com mais casas, a constante é 7,8480555 e o resultado será 196,2013875 centímetros, batendo exatamente com os cálculos do Teorema de Pitágoras. Agora, qualquer pessoa pode fazer seus testes a nível do mar e ter certeza se a Terra é plana ou se a Terra é uma bola molhada giratória. Uma coisa que deve começar a intrigar as pessoas que ainda duvidam que a Terra é plana é o motivo do sistema ter escondido esse cálculo tão pequenininho e tão reduzido para se calcular a curvatura, a suposta curvatura da Terra esférica. Sendo que hoje, em apenas 10 segundos ou menos, munidos de uma calculadora, nós podemos calcular a curvatura e ver que não existe curvatura. Eu revirei livros, trabalhos acadêmicos, destrinchei o Google e não achei um artigo sobre o 7,848 como constante para se calcular a suposta curvatura da Terra. Eu creio que não fui eu que descobri. Eles sabem a verdade, mas eles escondem a verdade. Mas de birra, eu poderia chamar o 7,848 de constante de Martins. Ou falar que a equação C é igual a 7,848 vezes a distância ao quadrado é a equação de Martins. Afinal, o que Pitágoras deixou com seu teorema e Bhaskara deixou com a sua fórmula, um terraplanista reduziu os cálculos em mais de 5 minutos. Quando é que a grande massa vai parar de dar ouvidos a escarnecedores e a papagaios do sistema? Quando que essas massas vão se tocar que nós fomos sim criados à imagem e semelhança de um Criador e que ele nos deu uma casa diferente do que a pseudociência mostra? Quando que as pessoas vão parar de acreditar na maçonaria, no judaísmo, nos jesuítas, esses caras que dominam o mundo? As pessoas vão esperar o grande engano final acontecer ou vão se dobrar de joelhos hoje? Arrependam-se. Aqui eu faço ciência de verdade. Aqui é sem hipocrisia.